Olá, hoje eu vou tratar do artigo que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no New York Times. Uma crítica clara, firme, objetiva, no que diz respeito às políticas agressivas, ameaçadoras do governo Trump, né, sobre diversas partes, diversos países, interesses, quando não respeita soberania, com ímpetos imperialistas de restauração de uma hegemonia, especialmente no que diz respeito à questão da América Latina. E, naturalmente, não podia ficar de fora dessa crítica o bombardeio e o sequestro do presidente da Venezuela, Maduro. Então, é um posicionamento do nosso governo, né, em um órgão de imprensa americana, quer dizer, é falar para os americanos, não é recado diplomático, é um artigo assinado. Isso tem uma importância política, de firmeza, de autonomia e soberania de um dirigente de um país, né? País esse que, na América Latina, se constitui o maior país, uma das maiores produtos, maiores PIBs, e na América Latina, que vive historicamente como um quintal dos Estados Unidos, ou como eu já tratei em outros episódios, né? Então é como se tudo que tem na América, as riquezas, é de americano, né? Isso é uma doutrina pan-americana de que os Estados Unidos da América são donos do continente. Nesse artigo, fica claro a crítica ao unilateralismo, né, dos Estados Unidos. Em palavras escritas e ditas pelo presidente, não seremos subservientes a projetos hegemônicos. Nenhum. Né? A qualquer proposta de imperialismo no continente, fica muito claro, muito objetiva a posição da presidência da República com relação ao Brasil. Essa ação unilateral, ele também faz crítica, né? Ele cita, ele exemplifica, se dá através do uso da força militar, como aconteceu com o bombardeio na Venezuela e o sequestro do presidente Maduro, né? Ameaças, e hoje nós já sabemos aí toda a extensão, agora é a Groenlândia, que ele diz, interessa aos Estados Unidos, então nós vamos ocupar. Isso levando, inclusive, a uma ruptura com parceiros, com a Europa, obrigando os países europeus a dizer, não dá, né? Todo apoio, inclusive o Reino Unido, que parceiro incondicional dos Estados Unidos nas políticas de globalização, neoliberais, do imperialismo americano, nesse contexto do capitalismo neoliberal. Então, essa referência do presidente, ela é uma referência que não passa pano. Então, está muito clara, não seremos subservientes. E que, de certa forma não, concretamente está bagunçando, né? Leva a uma instabilidade global. Então, isso também está afirmado, está posto, está escrito, está referenciado no artigo publicado pelo presidente. Já vinha se dizendo, repara que Lula foi um dos presidentes, nos seus discursos de abertura da ONU, que primeiro fez críticas contundentes, cobrando da ONU posições mais firmes com relação ao desrespeito dos tratados, cobrando as instituições e as entidades que constituem e conformam a ONU, uma ação mais objetiva, mais firme, né? Em respeito aos direitos internacionais celebrados pós-Segunda Guerra Mundial, né? E que não estavam sendo cumpridos, que não estavam sendo referenciados ou estavam, num termo mais a menos,
a erosão do direito internacional, né? E Lula fez essas referências. Agora, os Estados Unidos escancara que ele não se referencia a nenhum direito internacional. A moral dele é a moral bélica, é a moral do mais forte, é a moral do império. Então, essa referência está também citada, né, na perspectiva da crítica, né, de um posicionamento de que esse direito, ou os direitos, os contratos, os acertos e os arranjos, que foram uma forma de garantir, pós-Segunda Guerra Mundial, a soberania dos povos. Os tratados que foram assinados entre povos e países, quer seja de comércio, de saúde. Então, ele faz a referência a essa erosão escancarada dos Estados Unidos com relação ao trabalho de diplomacia entre os países. Não existe isso. Ele chama a atenção o seguinte: na América Latina, a doutrina que vai prevalecer não é a doutrina de um governante mais forte militarmente, né? Ou de quem se arvora o dono das riquezas do mundo e do continente. Ele está falando com relação, ele frisa a América Latina quando ele diz o seguinte: América Latina, a doutrina que nos cabe é próspera, pacífica e plural. Essa é a nossa doutrina. Isso é muito importante quando o presidente Lula, como presidente do país, como eu me referi, né, maior, dimensões continentais dentro da América Latina, mas é uma posição política de liderança, né, e é importante para nós brasileiros prestarmos atenção a isso, porque escapa muito na nossa tradição política popular. Nós não temos uma grande identificação enquanto latino-americano. Foram poucos momentos onde nós estivemos mais próximos e consolidando uma identidade latino-americana ou sul-americana. Então, quando ele diz que existe sim uma doutrina, mas ela é pacífica, ela é plural e dos interesses dos povos latinos americanos. Ele reafirma em outras passagens essas ações unilaterais, né, pautada em incursões neocoloniais, ou seja, o estabelecimento de uma restauração da condição de antigas colônias, submissas, sem soberania, né, sem autodeterminação de seus povos, muito menos distanciados de qualquer abordagem ou perspectiva de democracia. Democracia essa que os Estados Unidos sempre se justificavam a sua presença, a sua força, os seus bombardeios em defesa da democracia no mundo. Então, foi assim que eles atacaram a região dos Balcãs, né, na guerra lá contra a antiga ex-Iugoslávia. Foi como eles se arvoraram destruindo ou destituindo o Iraque, né, aquela invasão em nome da restauração, ou combatendo regimes democráticos que não fizessem um espelho ou não estivessem na ordem da lógica imperialista, da referência da maior potência democrática que se consolida, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele disse, incursões neoliberais pautadas em políticas de medo e da coerção. Não. É não. E ele termina dizendo o seguinte: esse hemisfério pertence a todos nós. Já que o presidente Trump tem entrevistas, em declarações, né, não se cansa de dizer que ele é a referência, que o hemisfério é dos Estados Unidos da América. Então, ele logo, olha que fez ontem, agora no início de janeiro, um ano
de posse de governo Trump. Ele logo foi dizendo que o Canadá seria o 51º estado americano, quer dizer, destituiria o Canadá como um país, né? Voltou à questão da Groenlândia, vou comprar, se não comprar, temos como ocupar. E essa postura de dizer, olha, esse hemisfério não tem um dono, é de todos nós. Quase que simultaneamente à publicação desse artigo, veio o convite do presidente Trump para que o Brasil integrasse o Conselho da Paz. Incluiu o Lula, né? Estendeu o convite a Lula, ao Milei, a alguns países com regimes da extrema-direita, né? E ele inclui o presidente Lula. Os analistas e os debates, as discussões, passam pelo seguinte: primeiro, como uma forma dos Estados Unidos legitimar uma nova organização, né, multipolar ou povos e nações sobre a presidência dele, destituindo de vez, quase que por decreto, o fim da ONU. Então, essa é uma hipótese, esse é um cenário de desconsiderar e buscar a parceria e o estabelecimento. Mas eu arrisco a dizer que não só com relação à ONU criar esse Conselho da Paz, mas eu acho que também tem muito a ver na disputa com um outro bloco que se conforma, né? Então, o Brasil é membro dos BRICS, né? A disputa maior política dos Estados Unidos tem a ver com a potência que se consolida a China hoje no mundo, no comércio mundial, né? Com práticas e políticas diferenciadas, que não é de invasão, mas é de negócios, de projetos de desenvolvimento, de trocas de cultura, uma outra forma de relações pautadas na teoria do ganha-ganha, né? Então, diferente do que é meu, e eu tenho que resolver a riqueza do mundo para os americanos, para os Estados Unidos da América. Então, essa proposta, alguns achavam que é uma proposta para um conselho da paz criado para a resolução de Gaza. Mas, segundo alguns que tiveram ou se aprofundaram mais sobre os documentos, né, dizem o seguinte: não tem a palavra Gaza. Também está embutido aquele projeto de não enfrentar o genocídio em Gaza, de construir sob os escombros e os mortos o assassinato de população, de tomada, segundo alguns cálculos, de 53% do território palestino arrasado, sob escombro, sobre dor, sobre fome, para que não possa ser feito o relatório, a restituição, os escritos do genocídio, das mortes, da tragédia que tem passado ainda o povo palestino. Então, é um conselho que pode embutir, pode ter como os objetivos não ditos o fim da ONU e uma tomada da posse com um projeto do desenvolvimento do capitalismo, de países que vão e de empresas que vão construir os resorts lá na faixa de Gaza como um lugar lindíssimo para deleite e gozo dos ricos e bilionários do mundo. Eu quero convidar vocês para um próximo, não sei se o próximo vídeo, mas eu vou fazer um vídeo, uma conversa, um episódio com uma professora de Relações Internacionais, que estaria hoje comigo conversando. Ela é francesa, mas é uma francesa já baiana, mora há muito tempo aqui, tem filhas baianas,
mas ela precisou fazer uma viagem de última hora. Ontem a gente iria gravar esse episódio hoje, nossa conversa, mas ela é uma professora de Direito Internacional, muito dedicada, muito competente e muito atenta à questão do genocídio em Gaza. Então, próximo episódio nós vamos ter o próximo ou faremos mais um. Ela deve estar voltando em fevereiro, lá por meados de fevereiro. Eu já quero convidar vocês para assistirem o episódio quando eu fizer com Juliette Rabinovich. Até lá.